Olá, bem-vindo ao podcast O Caminho para a Casa Branca, uma coprodução da revista Exame com a Gauss Capital. Eu sei que você está se perguntando quando será lançado o nosso próximo episódio, e será em breve. Mas enquanto a gente não solta o nosso sexto episódio, que terá muita coisa para a gente cobrir, a gente deixou um pequeno teaser para vocês. Nesse episódio, o analista Maurício Moura, sócio do Fundo Zaftra e nosso analista do podcast, vai contar um pouco do que você precisa prestar atenção nas primárias da Carolina do Sul, que acontecem nesse sábado 24. Ele separou 4 principais pontos que você deve prestar atenção. Então, enquanto a gente não solta o nosso novo episódio, fica de olho nessa análise que ele fez. Não se esqueça de dar um joinha aqui no YouTube ou um like no Spotify e seguir esse podcast para que você não perca nenhum episódio novo. Desejo a vocês um bom episódio e ficamos aqui à disposição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim aqui falar das primárias republicanas que vão acontecer na Carolina do Sul. Eu queria destacar 4 aspectos dessa disputa e focar principalmente na disputa do Partido Republicano, né? Que a gente agora nos Estados Unidos está ocorrendo as primárias tanto do lado democrata, que há praticamente uma decisão do partido de ser o atual presidente Joe Biden um candidato, a não ser que, obviamente, ele tenha algum problema de saúde, que são as especulações que a gente ouve muito no mercado financeiro nos Estados Unidos e também agora aqui em Washington. Mas, de qualquer maneira, ele sendo ou não um candidato não vai ser o resultado de uma disputa na Carolina do Sul, vai ser, no caso do democrata, uma decisão que, como a gente tem apurado aqui, uma decisão praticamente médica. Então, a disputa real que acontece na Carolina do Sul é entre a Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, e aí eu queria fazer o primeiro ponto sobre isso, né? A eleição que a colocou como governadora do estado na Carolina do Sul teve uma característica muito interessante. Ela, disparado, não estava entre os favoritos a vencer aquela eleição. Ela saiu de trás, ela praticamente saiu de 1% nas pesquisas para ganhar a eleição. Foi importante na vitória dela, na época, o apoio da Sarah Palin, a Sarah Palin que foi candidata a vice do John McCain na eleição de 2008, onde o Obama foi eleito, mas que tinha uma popularidade muito grande na base republicana. Então, o apoio da Sarah Palin foi fundamental para que a candidatura da Nikki Haley decolasse no momento certo e fosse possível ela vencer a eleição. Ela foi uma governadora bem avaliada, saiu do governo com uma avaliação bem acima da média dos governadores republicanos. Isso, obviamente, a projetou no cenário nacional, e aí eu faço um segundo ponto, né? Ela, por essa projeção no governo da Carolina do Sul, como vocês sabem, ela virou embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas em Nova York, apontada, indicada pelo governo do Donald Trump, ou seja, ela participou do governo do Donald Trump, e hoje ela do Partido Republicano, e aí esse ponto importante para todos, ela é a maior voz, ela que mais vocaliza a oposição dentro do Partido Republicano à candidatura do Donald Trump. E é uma oposição de muita dificuldade dentro do partido. Assim como a gente tem debatido no nosso podcast, a maioria dos eleitores que se auto-intitulam, que se registram como republicanos, tem preferido o Donald Trump. Isso aconteceu em Iowa e aconteceu fortemente em New Hampshire. Então, é muito difícil fazer oposição dentro do Partido Republicano ao movimento, né, do Make America Great Again, que é conhecido como MAGA Republicans, ou os republicanos que aderiram a essa coisa de fazer a América great de novo, né? Então, isso se reflete interessantemente, apesar dela ter sido governadora da Carolina do Sul, o establishment político republicano na Carolina do Sul está contra a Nikki Haley, e justamente porque ela adotou um discurso, inclusive na última semana, um discurso muito agressivo em relação ao Donald Trump. Ela tem atacado ele diretamente. Teve um episódio que foi fundamental nessa transição de ataques da Nikki Haley, foi quando o Donald Trump perguntou onde estava o marido da Nikki Haley. O marido da Nikki Haley, como você sabe, ele é do exército americano, ele está servindo ao exército americano, então a reação dela a partir desse momento, o tom aumentou bastante de críticas a Donald Trump, mas é muito difícil para ela fazer oposição ao Donald Trump, sendo que os eleitores do Partido Republicano, na sua maioria, de
em cada 4, 3 eleitores têm preferido, tanto nas primárias que já foram realizadas como nas pesquisas da Carolina do Sul, têm preferido o Donald Trump. Então, o Donald Trump hoje tem um apelo maciço da base na Carolina do Sul e tem um apoio do establishment político. Ele tem o apoio dos senadores, ambos os senadores da Carolina do Sul. Lembrando que a Carolina do Sul é um estado amplamente republicano, né? Os democratas têm tido dificuldade de vencer eleições a nível estadual na Carolina do Sul, e os dois senadores apoiam o Donald Trump, principais articuladores políticos locais também apoiam, os republicanos também apoiam o Donald Trump. Então é muito difícil nesse momento a Nikki Haley enfrentar tanto a base quanto o establishment político para vencer essa primária. E aí o terceiro ponto que eu queria fazer são as pesquisas, né? As pesquisas da Carolina do Sul apontam uma diferença bastante substantiva. A gente está falando aí na média das pesquisas, nos agregadores que a gente tem visto, e até no agregador que eu próprio desenvolvi aqui, que a gente está falando aí uma diferença de 30 pontos percentuais o Trump liderando as pesquisas na Carolina do Sul. 30 pontos percentuais é bastante, é uma diferença substantiva, que do lado da campanha do Trump, eles consideram que é vergonhoso a Nikki Haley ter essa diferença no estado que ela governou, o que, segundo as pessoas que eu converso da campanha do Trump, dizem que claramente ela já devia ter desistido, ela já devia ter saído. Do lado da campanha da Nikki Haley, é interessante dizer que há uma expectativa de diminuir essa vantagem, porém, o discurso é muito humilde no sentido que é muito improvável, inclusive de pessoas de dentro da própria campanha, muito improvável uma vitória dela na Carolina do Sul. O cenário que eles trabalham, que é o cenário otimista do lado da Nikki Haley, é que essa diferença caia bastante, inclusive se uma diferença menor que 2 dígitos, aí seria inclusive até considerado uma vitória para Nikki Haley se ela conseguir diminuir essa diferença. Acho muito improvável. Carolina do Sul é um estado que é muito mais favorável, apesar dos eleitores independentes da Carolina do Sul poderem votar, assim como aconteceu em New Hampshire. A demografia da Carolina do Sul, muito mais conservadora do que New Hampshire, favorece muito a Donald Trump. Se o Donald Trump teve um desempenho muito forte em New Hampshire, na Carolina do Sul, como apontam as pesquisas, e em função do histórico dos eleitores lá, é provável que o desempenho dele seja ainda melhor. Portanto, essa questão, essa esperança da campanha da Nikki Haley de diminuir a diferença, ela é pouco baseada aí nas evidências que a gente tem acompanhado. Dito isso, vamos trabalhar com um cenário aí, meu quarto ponto aqui, vamos trabalhar com um cenário que realmente essa diferença favorável ao Trump ela se materialize, né? E ele vença as disputas na Carolina do Sul com uma vantagem bastante sólida, né? A pergunta é, a Nikki Haley continua ou não continua na disputa? E aqui eu quero dizer para vocês que a probabilidade, né, a possibilidade dela continuar na disputa é muito alta. Lembrando que 3 dias depois vai ter uma disputa no Michigan, que o Donald Trump também lidera as pesquisas. O Michigan, que sempre repetindo, é um dos estados principais nessa disputa eleitoral americana, é um swing state. A gente acredita que a eleição geral, né, a disputa com os democratas, passa pelo resultado do Michigan. Mas, enfim, vai ter a disputa no Michigan, mas mais importante que essa disputa no Michigan é a Super Tuesday, que é no começo de março, onde vários estados vão estar em disputa. E eu acredito que, independente do resultado da Carolina do Sul e do Michigan, a Nikki Haley ela se cercou de um ambiente favorável para que ela vá até a Super Tuesday, para que ela dispute a Super Tuesday. O que eu quero dizer com isso? Tanto do lado político, existe um movimento dentro do Partido Republicano, que inclusive mais vocalizado pela ex-deputada Liz Cheney, que inclusive é uma voz muito forte de oposição ao Donald Trump dentro do Partido Republicano, que a Nikki Haley ela permaneça o máximo possível nessa corrida eleitoral, porque o Trump vai, obviamente, se enrolar tanto com o tempo quanto legalmente com os processos que ele tem sofrido. Então, por ninguém dimensionar, tanto do ponto de vista da opinião pública como do ponto de vista legal, quais são os impactos de potenciais condenações do Donald Trump, existe uma pressão política para que a Nikki Haley continue disputando, para eventualmente disputar a vaga ou a vaga sobrar para ela em circunstâncias que são difíceis de prever. Do lado econômico da campanha, eu sempre repito isso, a campanha americana é uma campanha que exige muito recurso. Nos Estados Unidos, os políticos vivem levantando recursos, vivem pedindo doação, porque é uma campanha muito pesada. A gente está falando de uma campanha aí presidencial
que cada lado vai gastar próximo de $1 bilhão. E a maioria dos candidatos que acabam desistindo durante as primárias são por falta de recurso. E a gente acredita, e a gente está acompanhando a arrecadação da Nikki Haley, a administração financeira da campanha dela, e a gente tem muita convicção que ela tem toda a capacidade financeira para encarar a Super Tuesday. Depois, a Super Tuesday é uma outra questão, até porque, obviamente, as doações futuras vão depender do resultado dela e do posicionamento dela estratégico aí depois da Super Tuesday. Mas ela vai, provavelmente, sofrer derrotas até potencialmente acachapantes aí nas próximas primárias, mas ela deve ir por questões políticas e econômicas para a Super Tuesday. E, obviamente, isso não é bom para a campanha do Trump. O ideal para a campanha do Trump é que ela desistisse e que ele passasse a ser o candidato plenamente reconhecido para que ele pudesse gastar o tempo dele e recurso também somente com os processos dele que acabam dando muita dor de cabeça. Portanto, a nossa expectativa é uma vitória do Trump na Carolina do Sul, mas a nossa expectativa é que a corrida continua com a Nikki Haley seguindo firme.